Fala pessoal, professor com você, seu Nerd Professor, sou o Professor Nerd, você decide. No episódio 6 de Robin Hood, as máscaras caem e as alianças se revelam. A rainha chega a Nottingham transformando tudo em tabuleiro político. Marion descobre verdades que quebram sua própria identidade e o xerife finalmente enxerga o rosto por trás do capuz. Enquanto isso, Robin se torna peça de um jogo maior, preso entre o amor, que o move, e as mentiras, que o definem. Unidos pelo amor, quebrados pela verdade, é o episódio que eleva a série. E nesse episódio eu te mostro como cada decisão mudou o destino de Sherwood. Vem comigo. O episódio 6 abre mostrando que o jogo tá ficando cada vez mais perigoso. O xerife tá acuado, tá até furioso, e o reino começa a pisar no calcanhar de Nottingham. É a primeira vez em que vemos a pressão política pesando mais do que espada e arcos. Os saxões, que ainda têm terras, são chamados para aquela reunião com o xerife, incluindo o próprio tio do Robin. E a mensagem que ele deixa é direta: ou eles entregam o fora da lei, ou perdem tudo. E aqui a série mostra um detalhe que funciona muito bem: o reconhecimento do bispo de que nenhum normando arriscaria a vida para salvar saxões. Portanto, Robin Hood é um saxão. É um comentário que expõe aqui uma espécie de racismo estrutural da época. E aqui eu começo com a minha única queixa até o momento da série. Todo mundo sabe que Robin de Locksley é saxão, que ele é filho de um guarda florestal e que ele é ótimo com o arco. E ele tá se escondendo em Sherwood. Aí aparece um ladrão com um bando que se chama Robin Hood e que se esconde em Sherwood e que é foda no arco e que é saxão e ninguém tá fazendo a ligação. Ai, que burro, dá zero pra ele. Caramba, é Robin que usa arco. Cara, eu sei que o arco era uma época de plebeu na época, mas sério, tem que ser muito burro pra não fazer essa ligação. Esse início mostra que Nottingham virou um tabuleiro frágil onde qualquer movimento em falso pode virar guerra. O tom fica mais maduro, mais histórico, e a série finalmente abraça o tema que estava flertando já há alguns episódios. A política faz parte palpável da história, é uma ameaça real. Se você não é do time dos que não perceberam que o Robin de Locksley é Robin Hood, então deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Esse apoio é o que mantém o Nerd Store vivo toda semana, principalmente porque quase ninguém está analisando essa série aqui no YouTube. Se quiser fortalecer ainda mais, entra no clube de membros, assim você participa dos sorteios e ajuda a manter o trabalho aqui funcionando. E claro, já me conta nos comentários o que você achou desse episódio. Galera, tá pegando fogo. E gente, se você gostou mesmo da série, me ajuda a divulgá-la, compartilha o vídeo com todo mundo, que assim, quem sabe, a gente chega em mais nerds que podem se tornar Robin Hood maníacos. Quando Eleanor pisa em Nottingham, a série dá uma escalada aqui, tá? Até aqui o conflito entre o xerife, o bispo e o bando do Robin era um assunto regional, e o xerife vai tentar fazer com que permaneça assim. Mas a presença da rainha transforma esse tabuleiro em um jogo nacional. Ela chega informada sobre o resgate dos Miller, curiosa sobre a identidade do fora da lei. A primeira coisa que ela faz é medir o terreno. Ela observa as reações, analisa o clima político, testa os limites de cada um, especialmente do xerife, que é um homem do rei. O desconforto dele é visível, ele tenta se mostrar inabalável, mas a rainha percebe cada fissura na casca dele. A conversa com o Conde Marshall dá a ela as peças que faltavam. A reconstrução do resgate, o papel do Robin, a participação crescente da população saxã, o bando, né? Na cabeça dela deve estar passando assim: se ele faz tudo isso sem uma causa organizada, imagine o que faria se tivesse essa causa. E é nisso que ela começa a apostar. No banquete, a rainha deixa de lado qualquer disfarce de diplomacia. Ela fala de Robin sem medo, ela testa a lealdade dos nobres pela reação deles e usa o surto do conde de Huntington, que tá meio tchuco, né, e furioso pela perda do filho, para criar uma divisão entre os homens da região. O documento que ela exige que todos assinem, o que teoricamente deveria dar um motivo para o rei voltar à Inglaterra, é o movimento mais audacioso do episódio. É uma manobra fria, calculista e que expõe quem está disposto a enfrentar o rei em nome dela. É uma declaração de força. Quando os nobres vão assinando um a um, fica claro que a rainha acabou de tomar Nottingham na garganta, na conversa. Mas o xerife vê poder escorrendo entre seus dedos. E é a primeira vez em 6 episódios que ele percebe que talvez não consiga controlar a situação. Assim ele decide não assinar. E galera, o Sean Bain adora enfrentar os poderosos. Daqui a pouquinho ele vai parar no cepo, que nem aconteceu em Game of Thrones.
Enquanto isso, Marion circula entre esses dois mundos de uma forma que a série está usando muito bem. Na corte ela vê o tabuleiro se movendo, mas ela não entende todas as peças. Eleonora testa, a Celeste ataca ela, né, tá com ciúmes. E a Priscila entra ali na cena como uma força de personalidade que desafia a moralidade desse mundo ao seu redor. A conversa da Priscila com a Marion, né, é um choque de visões. De novo, uma mulher presa à ideia de pureza e a outra que lida com o poder por outra via, né, a sedução, a liberdade e essa falta de freios. O episódio usa esse encontro para mostrar que a corte não é uma escola de etiqueta, é uma arena. A própria Marion diz que a única coisa que ela aprendeu em Westminster é o que ela não quer ser. Antes do jantar, Marion foge para ver o Robin e ainda não conecta que ele é o homem que a rainha quer encontrar. Ela precisa que o amor dele seja simples, porque tudo ao redor dela está muito complexo. O Robin também segura a verdade ali por medo, por culpa e até por necessidade. Esse encontro ele é bem bonito, tá? Mas é o primeiro sinal de que os dois estão em camadas diferentes da realidade. E o episódio mostra isso com cuidado e até diria com tristeza. A Marion convence ele de aceitar essa anistia que a rainha está dando em troca dele levar o Robin Hood para ela conhecer. Em Sherwood, a série expande a ideia de coletivo. O acampamento cresceu. A caverna onde ele encontrou o lobo se torna uma base social e os foras da lei ganham uma certa rotina e até identidade própria. Esse ambiente mais coeso permite que as relações comecem a se aprofundar. Apesar de que esse episódio não aprofunda muito, porque o tempo que mostra ali é curtinho. Mas a gente vai ver a Ralph passar a se apegar ao Robin de um jeito que já está sendo construído antes, né, com bastante cuidado, e que a série usa com um grande potencial. Vai ser o centro de uma grande tensão futura, né? A garota não sabe da existência da Marion, e nem a Marion sabe da existência dela, o que pode gerar uma profunda ruptura no grupo mais para frente. Tucky e John, nesse cenário, funcionam como pontos de reflexão. O John olha para a tradição saxã e para o misticismo que cerca Robin. O outro analisa o peso concreto das escolhas que os trouxeram até ali. A montagem que cruza o jantar em Sherwood com um banquete luxuoso em Nottingham é um dos grandes momentos visuais do episódio. Achei muito legal. De um lado, aquela comunidade que se forma a partir de perdas, escassez e alianças improváveis. E do outro, uma corte que disfarça instabilidade e ameaças sob pratos caríssimos e tecidos brilhantes. A Marion continua avançando num caminho que exige mais do que ela tem para dar. Quando ela procura a rainha Eleanor para negociar clemência por Robin, o episódio mostra como a inocência dela funciona em um tabuleiro que não perdoa quem não entende as regras. Eleanor a ouve com interesse. Não tem bondade aqui, é porque a Marion, para ela, é uma peça útil. Quando Robin procura a Marion à noite, ele escala e entra pela janela, ela vê nele uma saída, um futuro e até a possibilidade de felicidade em meio ali a toda essa questão política. O encontro dos dois é construído como um respiro, um breve exílio emocional entre eles e sexual. Sim, a virginal Marion se entrega a seu amado. Mas amanhã chega e eles se separam. Mas é à noite que a vida da Marion vira do avesso. O seu pai, o Conde de Huntington, a encurrala e joga na cara dela uma verdade que ela não conhecia, né? O seu amado estava presente na morte do irmão e foi diretamente responsável por ela. O jeito cruel como ele joga a verdade na cara da filha mostra a dor que ele está sentindo e também mostra como ele é um baita no escroto. Enquanto a Marion sofre sozinha, o Robin segue seu caminho de tensão. O encontro com a rainha Leonor é um dos diálogos mais importantes da temporada até aqui. Muita coisa vai mudar a partir de agora. A troca deles em francês, o interesse direto dela em saber quem ele é de verdade, a estratégia que ela expõe sem demonstrar nada além de controle, tudo constrói a ideia de que o Robin está entrando num jogo maior do que Sherwood e o coitado não faz ideia disso. Leonor enxerga em Robin um instrumento capaz de provocar a rebelião perfeita, aquela que força o rei Henrique a voltar para a Inglaterra e abrir espaço para a ascensão do Ricardo, que é o filho que ela quer que suba ao poder. Robin, por outro lado, ainda pensa como um homem que deseja apenas segurança para quem ama. Ele coloca a Marion no centro das negociações, acredita na promessa de liberdade e se entrega à estrutura política da rainha sem medir as consequências. Agora ele está nas mãos dela e, inclusive, ela dá o que ele quer. O salvo-conduto, né, para os dois, para ele e para a Marion, só depois que terminar aquilo que ela quer, né? Mas no final ela deixa uma dúvida para ele, né? Será que a Marion vai querer ficar com ele quando a verdade vir à tona? E é essa tríade, né? A Marion desabando, o Robin negociando e a Eleanor manipulando, que compõem aí o coração desse episódio.
Cada vez mais vemos que a série deixa de ser uma história de fugitivos e assume uma narrativa política completa. É mais sobre a história da Inglaterra do que do Robin Hood. Cada personagem passa a carregar um peso que não estava presente nos primeiros capítulos e me agrada, porque isso me dá a abertura para várias outras temporadas. Enquanto Robin sai do encontro com a rainha com um acordo que ele acha que pode controlar, o xerife começa a montar a sua própria leitura dos fatos. É aqui que a série mostra como Philip de Nottingham é muito mais do que um vilão. A cena entre ele e a filha no quarto é uma das mais humanas do personagem. E Chambé entrega muito. Ele fala da guerra, a maneira como ele descreve a destruição que viu no passado, a dor que acompanha soldados e civis e a certeza de que uma guerra nunca pode ser controlada. Tudo isso dá camadas ao personagem. E por mais contraditório que seja, a forma que ele encontra de proteger a Priscila é enfrentando a rainha, se isso for necessário. E é exatamente nesse momento que a última peça do quebra-cabeça surge para ele. O guarda florestal que traiu o pai do Robin volta ao cenário para trair o Robin também. Philip já tinha dúvidas, mas a flecha com as penas cortadas daquela forma única liga Robin Hood ao clã Locksley. A ligação final então tá feita. Finalmente, Robin Hood e Robin de Locksley são a mesma pessoa. Não me diga. O episódio, enfim, reconhece o óbvio que a trama adiou por tempo demais, na minha opinião. Mas usou pelo menos isso de forma inteligente, tá? É o ponto de partida aqui para uma escalada de confronto entre Nottingham e a rainha Leonor. E aqui vemos a rainha, ela está jogando um xadrez que envolve o marido, os filhos, a nobreza do norte e a própria estabilidade do reino. O Philip, agora armado com a verdade, vai até ela, explica claramente o que ele pretende fazer. Ele afirma como inimiga, definitivamente, porque ele queima o decreto assinado pelos nobres e deixa claro que não vai permitir que Leonor use Nottingham como peça de sacrifício em sua guerra. E vale mencionar sobre a conversa que o Robin teve com João Pequeno antes dele encontrar a rainha, porque ela age como uma espécie de freio essencial nessa situação dele. Porque é um momento em que alguém finalmente fala para o Robin o que ele precisa ouvir. Para mim, parecia que ele estava indo para se entregar à rainha. Mas o João explica que ele é mais do que um indivíduo nesse momento. Que as pessoas estão se movendo por causa dele. E que ele é símbolo e rumo para quem não tem nada. É uma reflexão direta sobre liderança, destino e formação do herói, que o Robin diz que não é bem ele, mas o João mostra que sim. O Robin ainda quer ser um homem livre, mas Sherwood espera algo maior. Todas as relações mudam aqui, as estruturas se tornam claras e a temporada entra num estágio de maturidade que finalmente mostra a que veio. Minha nota para Unidos pelo Amor e Divididos pela Verdade é 8,5. O episódio consegue amarrar política, drama e destino de uma forma consistente, abrindo caminho para uma reta final que promete escalar conflitos em todos os níveis, da floresta ao trono. E eu tô esperando loucamente para que a MGM venha com o anúncio da próxima temporada, né? Se você curtiu essa análise, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e entra no clube de membros. Sem esse apoio, o Nerd Store não cresce. Toda segunda, dessa vez saiu na sexta ou no sábado. Desculpa, galera, mas foi necessário, tá? Me conta nos comentários, você acharia justo Marion perdoar Robin quando a verdade finalmente chegar até ela? Compartilhe o vídeo com mais fãs da série. Quanto mais gente na floresta, melhor será a discussão. Forte abraço e se cuidem.